Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, bora de Maju Responde. Bom, coloquei nos últimos dias pra vocês, né, algumas caixinhas de pergunta, foram duas, e vou pegar algumas coisas pra responder por aqui. Então, se você tiver alguma outra dúvida, além do que eu vou falar aqui, você pode tanto deixar nos comentários quanto entrar no meu Instagram, @majunaengenharia, e falar comigo lá na DM, certo? Agora bora para as perguntas. Perguntas aqui em mão. E a primeira pergunta foi da na_on, o arroba dela. Ela perguntou: o mestrado é muito difícil? Bom, isso é uma coisa que eu acho que é muito relativo, né? Porque, enfim, às vezes eu vou achar uma coisa difícil e você não e tudo mais. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: não é tão difícil quanto a engenharia, porque você já tá assim, né, no ritmo, você já sabe como estuda, você já sabe muita coisa. Muita coisa que você vê no mestrado é o que você já viu na engenharia com um playzinho. Então, eu particularmente não acho tão difícil, mas é mais complexo do que na engenharia, sabe? Na engenharia a gente vê o básico, no mestrado a gente vê tipo o avançado. Então não que seja difícil, é complexo. Porque pra mim são coisas diferentes. O nível de complexidade pra mim é alto, mas de dificuldade não. Porque eu já tô acostumada com tudo isso e tudo mais. Eu particularmente tava sentindo muita dificuldade no começo do mestrado. Achei que assim, que não ia dar, mas deu, eu consegui notas boas. Comentei até lá no Insta, eu fiquei com média B nas 3 disciplinas que eu fiz, né? Lá é com letra, então A, B, C, D, enfim. Eu fiquei com um B, que transformando em número é como se fosse um 9, assim, sabe? E eu achei bom pro primeiro módulo e tudo mais. Nesse módulo eu tô achando um pouco mais complexo as coisas. Eu peguei disciplinas mais extensas, então tá aí um pouco complexo. Mas assim, nada que seja impossível, sabe? Então, particularmente difícil eu não acho. Complexo, talvez. A segunda pergunta é do Marcelo Lino. E ele pergunta: dicas para quem faz um EAD, né? Ele quer uma dica. Ter uma boa performance nos estudos e quais seriam os prós e contras. Sobre o EAD, vamos lá. Também é algo muito relativo, porque cada um vai achar uma coisa, mas baseado na minha experiência. Bom, baseado na minha experiência, eu acho que assim, o EAD é muito legal. Você consegue ali fazer o seu horário, né? Em algumas situações você consegue fazer o seu horário. Você consegue estudar no conforto da sua casa. Você consegue, assim, acordar próximo ao horário da sua aula. Você não precisa de acordar muito cedo para poder fazer todo um preparo para sair de casa, pegar condução, enfim, carro e etc. Então tem sim todas essas facilidades. Mas por ser um ambiente muito caseiro, né, muito aconchegante, porque, por exemplo, converso com vocês aqui da minha escrivaninha, a grande parte das vezes. E logo ali na minha frente é a minha cama. Então aqui na minha escrivaninha, onde eu estudo, trabalho e afins, a minha cama é muito perto, entende? Então querer deitar, é óbvio que eu vou querer em vários momentos do dia. Então a gente tem que saber dosar isso aí. E quais são as minhas dicas, né? Se possível, não estude assim, de pijama, enrolado na coberta e etc. Não fique tão confortável nesse nível. Então você bota uma roupinha normal, eu tô aqui com uma t-shirt e um short jeans. Então você bota uma roupa normal. Tem gente que gosta de se arrumar um pouco mais, né, pra dar um gás, assim. Tem mulher que gosta de passar um batom, uma maquiagem, enfim, não é a minha praia. Mas se arruma, toma um banho, né, um banho gelado, assim, pra dar aquele gás, se arruma e evite distrações. Então, assim, eu fico muito dispersa com o celular. Então, sei lá, ou você põe o celular longe, no silencioso, ou você, sei lá, liga um aplicativo de bloqueio que tem o Force, que eu uso o Force. Então, você liga um aplicativo pra bloquear, né, que você mexa no celular e pra contabilizar o seu tempo de estudo. Então, assim, o que for possível pra evitar as suas distrações, faça. Uma outra coisa que eu acho muito importante também é você evitar acumular matéria. Até porque quando você evita, né, acumular matéria, você acaba rendendo um pouco mais e tendo aí, né, resultados bons do seu estudo. Então, eu particularmente faço todo um planejamento, inclusive eu faço aqui no iPad, se vocês quiserem ver
ou saber alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra mim que eu respondo. Quem sabe não gravo um vídeo depois falando mais sobre, né? Mas eu faço todo o meu planejamento no iPad e eu tenho tudo anotado, as matérias, então assim, eu costumo estudar todos os dias, além dos meus horários de aula. Então toda essa organização contribui também para que você não acumule as matérias. Isso tanto no EAD quanto no presencial, mas principalmente no EAD, porque por muitas vezes, né, o professor grava a aula e aí você fica tipo, depois eu assisto, depois eu faço. E eu procuro sempre fazer as atividades ou, enfim, os estudos em horários certos. Então, eu coloco um horário previamente definido para estudar durante todos os dias. Normalmente, das 8 às 5 é o horário em que eu estou estudando, assistindo aula, enfim, fazendo o trabalho de alguma disciplina, fazendo a minha dissertação. Eu coloquei esse limite de horário. Mas nem sempre isso acontece. Justamente porque eu tô no EAD e é tudo mais flexível, às vezes eu estendo um pouco mais, ou eu durmo até um pouco mais tarde, então isso tudo aí vai depender da minha carga horária, da quantidade de coisa que eu tiver pra fazer. Então, por exemplo, hoje em que eu gravo pra vocês, a gente tá aqui no dia 3 de maio, né? Esse mês de maio é o meu último mês deste módulo. Então, falta exatamente um mês pra terminar o meu módulo, que acaba no dia 3 de maio. Então, até lá, eu tenho 3 trabalhos para apresentar, 2 provas e a minha dissertação. Parte dela que já tem que estar pronta para eu entregar. Então, eu vou ter muita coisa para fazer esse mês. Então, de repente, eu vou ter que acordar mais cedo para ter mais tempo ou ir até mais tarde. Isso tudo é ajustável, dependendo da quantidade de coisa que eu tiver para fazer, enfim. Normalmente, depois das 5, eu procuro não fazer muita coisa. Porque é um horário que eu já tô cansada, eu costumo render menos, esse horário de 5 às 6 me dá muito sono, enfim. Por N fatores eu procuro, e óbvio, eu tiro um tempo do meu dia também pra descansar, né? E pra produzir conteúdo, vídeos, enfim, aqui pro YouTube e pro Insta. Então a organização é muito importante, não só no EAD, né? Mas principalmente no EAD, porque você tá em casa, qualquer coisa é sinônimo de distração, né? Sinônimo de distração. Enfim, minha cama tá ali e a qualquer momento você vai querer deitar nela. Então, se você não se organizar e não fizer tudo certinho, pode ser que dê uma merda. Mas, como é EAD bem flexível, você pode aí ser flexível também com os seus horários, a depender se você tiver outros compromissos, se você tiver que trabalhar, se você tiver que ir no médico, enfim. Eu vou sempre adaptando tudo isso à minha rotina e à minha agenda. Bom, em relação, né, que ele pergunta aqui em relação a ter uma boa performance. Acho que eu já expliquei, porque tá tudo envolvido ali com a sua organização, com os seus estudos. Aí você vai me perguntar, mas Ju, você estuda todo dia? Todo dia, não. Eu tenho aula segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu estudo, normalmente. Sexta é um dia que eu não costumo fazer muita coisa, a não ser que tenha coisas acumuladas, né? Porque ainda tô dentro do prazo, mas eu gosto de fazer tudo com muita antecedência. Então, sexta passada eu acabei estudando, mas eu estudo muito menos sexta do que terça e quinta, né? Terça e quinta, que são meus dias livres, eu me dedico mais. Então, em relação a ter uma boa performance no estudo, vai depender aí do seu planejamento, do quanto você estuda, né? E é isso, cada um se adapta de um jeito. Tem muita gente que não se adaptou ao EAD, eu me adaptei, eu achei muito bom e eu consigo tirar notas boas com o EAD. Bora para a próxima pergunta. A Mariana perguntou: McFlu ou operações unitárias? Qual o seu preferido? Bom, eu acho que McFlu é mais legal em alguns aspectos. Baseado na minha experiência, eu gostava mais, né, de McFlu, da professora que dá McFlu, do desenvolver da disciplina. Mas operações unitárias você se sente mais engenheiro ali, sabe? Você fica, meu Deus, tô chegando lá. Então, não sei, mas eu acho que eu prefiro McFlu. Operações unitárias eu, assim, não tive experiências muito boas. Eu fiz 2 operações unitárias. A primeira foi até ok. A segunda, assim, né, um desastre. Não consegui ter grandes notas em operações unitárias. E McFlu, acho que eu me identifiquei mais, assim, sabe? Fluiu melhor, mas gosto das duas. A Mariana também perguntou se eu sou filha única. Bom, é complexo, né? Eu sou filha única de um lado, do outro não. Bom, dos meus pais, né?
filha do meu pai com a minha mãe, só tem eu, meu pai também não tem nenhum outro filho. Então, por parte de pai, eu sou filha única. Por parte de mãe, a minha mãe tem mais 2 filhos, então eu tenho mais 2 irmãos por parte da minha mãe. Então, dependendo do ponto de vista, eu sou filha única ou não, então, a depender aí. Mas eu digo que não, né, porque enfim, eu tenho 2 irmãos por parte de mãe que moram comigo. Inclusive, eu divido o quarto com a minha irmã, que já apareceu aqui de relance algumas vezes. Pra finalizar, agora aqui temos a última pergunta do EF Clemente. Acha que vale a pena cursar engenharia química pensando no cenário econômico atual do país? Gente, eu já respondi coisas similares a isso aqui no Insta algumas outras vezes. Mas qual a minha opinião? A gente não tem que pensar só no cenário atual para escolher um curso, nem só no salário do curso, nem só no que o curso faz, né? A gente tem que pensar todo um contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei na engenharia química em 2016. Em 2016, o país já estava aí, né, meio turbulento. Mas tinham grandes empregos, tinham muitas opções, enfim, tava uma coisa legal ainda, né? Hoje tá um pouquinho pior, mas tava uma coisa legal. Então, assim, imagina, no meu caso, eu já via que a longo prazo a situação não ia ser das melhores, porque conforme eu fui andando na faculdade, 2017, 2018, eu já vi que algumas pessoas formaram e não estavam especificamente trabalhando na área, então eu já via algumas coisas assim, certo? E aí, eu particularmente quando eu entrei, eu pensei a longo prazo. O que eu pensei? Não, a economia vai aquecer, se Deus quiser tudo vai voltar ao normal, né? Enfim, se é que a gente pode chamar de normal, e vai ter emprego para todo mundo. Então eu apostei numa área que, assim, somando tudo que eu gostava, incluía química, matemática, né? Tinha aí também esse viés que na minha família tinham 2 engenheiros químicos, então eu já conheci um pouco sobre a profissão. Eu sabia que tinha um bom salário, é uma coisa que, assim, coloquei na balança, mas não foi o que mais pesou pra mim. Juntei tudo isso e pensei a longo prazo. Óbvio, resolvi cursar porque eu gosto da área, tá? Aí você me pergunta, mas Maju, vou fazer engenharia química hoje. Eu vou ter emprego há 5 anos? Não sei, ninguém sabe. Não sei se a gente tem como estimar isso. Talvez até tenha, baseado em indicadores econômicos e afins. Mas é uma coisa que não se dá pra saber. Então você imagina que você não cursa engenharia química porque você acha que, não, agora o país tá uma merda pra engenharia química. Desculpe o palavreado, mas tô sendo bem clara. E aí daqui 5, 6, 7 anos dá um boom no mercado, precisa de um monte de engenheiro químico, tá em falta e você fica assim, meu Deus, eu devia ter feito. Então, assim, eu particularmente acho que no cenário atual tá ruim para todas as profissões. Talvez menos para medicina, né? Medicina sempre tem emprego, enfim. Mas de um modo geral, todas as profissões estão levemente alteradas, afetadas, enfim, tá tudo meio bagunçado. Mas pode ser que chegue um momento em que as coisas voltem ao normal, como eu falei, e você consiga aí a sua vaga. Aí você vai dizer assim, mas Maju, mas não tem vaga para engenheiro químico, vou fazer. Não tem vaga? Como assim? Tem vaga. Inclusive, esse é um tema que gerou, assim, burburinhos aqui nos comentários. Comenta aqui depois o que você acha. Tem vaga ou não tem? O que você acha? Pessoas falando, é porque eu tenho um bom currículo e não acho vaga. Gente, esses dias, conversando com uma seguidora minha lá na DM, inclusive, se você tá perdido aí, eu tenho um Instagram, @MajunaEngenharia, entra lá e me segue. Conversando com uma seguidora lá no DM, ela tava meio assim, entre fazer engenharia química ou não, se tinha vaga ou não. Eu rapidamente enviei pra ela 2 perfis. Uma pessoa que entrou recentemente, esse ano, tá? No trainee da Nestlé, ou seja, engenharia química, né? Engenharia química entrou no trainee da Nestlé. Enviei pra ela também uma engenheira química que trabalha na Amazon. Sim, Amazon. Engenheira química na Amazon. Enfim, tem outras pessoas que eu conheço que entraram recentemente pra trainee. Então, assim,
né? Tá escasso? Tá escasso. Só que é o que eu falo sempre, a pessoa tem que correr atrás, tem que tentar se destacar de alguma forma, com cursos e etc. Aí, se você já tem tudo isso, né? E ainda assim tá escasso, poxa, vê se não é o teu currículo que tá mal feito, ou então vê se você não tá pesquisando em locais errados, ou vê se você já procurou em todos os locais de pesquisa, né? Porque daí tem vários sites, enfim. Se você jogar lá no Google site de vagas, tem várias, tem vagas.com. O próprio LinkedIn também tem uma área de vagas. Então, assim, tem várias opções. Então, eu hoje acho que baseado no cenário, né, que vale sim a pena, respondendo a pergunta, que vale a pena cursar engenharia química. Porque é um curso versátil, nos dá várias opções de trabalho, né? Você vê que, assim, pô, Nestlé e Amazon são opostos, empresas opostas, sabe? Então, assim, tem gente que eu conheço que tá trabalhando na P&G, tem gente fazendo estágio na Unilever. Então, assim, tem de tudo, sabe? De tudo mesmo. E aí é só você correr atrás, enfim, se situar e conseguir o seu espaço no mercado de trabalho. É isso, essas foram as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Insta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tirei várias dúvidas de vocês, mas se você tiver ainda alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários, qualquer curiosidade. Vale perguntar sobre engenharia química, sobre o mestrado, sobre a minha vida pessoal. Aproveita que hoje eu vou responder tudo, hein? Clica aqui, se inscreve e não perde os próximos vídeos.